Muito bem, vamos lá, mais um tema da nossa revisão, parte 3, falar de produtividade, sempre aí com uma nova foto, né? Uma foto diferente. Vamos para frente. Produtividade. Primeiro, o que é que nós entendemos por produtividade? Perfeito. Produtividade é definido como a relação entre o que é produzido, caso o output, e os recursos empregados para produzi-lo, input. No anterior vídeo da revisão, a gente falou sobre o processo de transformação, que é justamente pegar os inputs, insumos, né, o capital, a matéria-prima, e aplicar no processo de produção, transformar esses inputs em outputs. Então, para medir a produtividade, eu vou fazer o quê? Fazer a relação entre o resultado, o output, e os recursos utilizados nessa produção, que foram os inputs. Vamos lá. Aqui é a nossa fórmula mágica para encontrar o índice de produtividade. Divisão do output sobre o input, certo? Saída por entrada. E aí nós temos dois tipos de produtividade, parcial e total. Como o nome já é autodefinidor, né, autoexplicativo, a produtividade parcial ela vai fazer o cálculo da produtividade, só que ela só vai considerar determinado recurso, ela não considera tudo. Então, por exemplo, eu quero saber só a produtividade da mão de obra. Eu vou comparar o resultado somente com a mão de obra. Eu quero saber a produtividade do meu capital. Então, eu vou pegar o dinheiro que eu apliquei na empresa e comparar com o resultado obtido após aquele período. Então, isso é produtividade parcial, certo? Vamos lá como é que a gente calcula, vamos no exemplo que é melhor, né? Exemplo, determinar a produtividade parcial de mão de obra de uma empresa que faturou 70 milhões em um certo ano, no qual 350 colaboradores trabalharam em média 170 horas por mês. Nesse caso, a gente vai calcular a produtividade parcial da mão de obra. Observe aqui, nós não estamos colocando aqui o capital, nós estamos calculando só a mão de obra. Então, por isso que é a produtividade parcial. Primeiro, eu preciso saber a quantidade de horas que foram trabalhadas aqui, para ter o meu input. Primeiro, aliás, antes de tudo, eu preciso identificar o que é input e o que é output, o que é entrada e o que é saída. Resultado é o que? É a saída, né? Qual foi o resultado aqui? 70 milhões, né? Então, esse foi o meu output. E o meu input foram 350 colaboradores trabalhando em média 170 horas. Então, esses dois aqui são entradas. Eu tenho mão de obra e tenho quantidade de horas trabalhadas nesse mês, certo? Então, vamos aplicar naquela nossa fórmula. Primeiro, agora que eu já sei o que é input e o que é output, eu vou calcular a quantidade de horas que foi trabalhada aqui. Se foram 350 pessoas trabalhando 170 horas, basta multiplicar, né? Aí aplicando aqui nessa fórmula, já diretamente, né? Produtividade vai ser 70 milhões, resultado, output, dividido por 350 vezes 170, que é a quantidade de pessoas vezes a quantidade de horas trabalhadas. Eu já coloquei direto, né? Então o resultado, 70 milhões dividido por 59.500 horas. Então foram 59.500 horas trabalhadas para obter o resultado de 70 milhões. O que isso representa? R$ 1.176,47. Ou seja, a mão de obra conseguiu produzir esse valor por hora trabalhada. Então isso é a medida de produtividade. Então ela conseguiu, para cada hora de trabalho, produzir R$ 1.176 aproximadamente. Então esse foi a produtividade da carga horária da mão de obra dessa empresa, produtividade parcial da mão de obra, certo? Ok? Dando continuidade. Outro exemplo agora, vamos falar de produtividade total, que aí é mais simples ainda, que eu não preciso separar nada, porque aqui eu vou calcular a produtividade de forma geral. É a relação entre o output total e a soma de todos os fatores de input, ou seja, eu vou pegar tudo que foi produzido, o valor total, a soma se for em valor, né, ou então os resultados, dividir por tudo que eu utilizei para produzir. E aí eu vou refletir aqui o impacto dos fatores de input e output. Exemplo, vamos determinar a produtividade da fábrica TAF
sendo que ela gasta R$ 15.000 de matéria-prima e 8.000 com mão de obra para produzir um lote no valor de 40.000. Aqui eu tenho 2 inputs e um output. Como eu vou calcular a produtividade total, eu vou utilizar os dois aqui. Não vou utilizar só a mão de obra nem somente a matéria-prima. Então, primeiro, lembrando da nossa fórmula, output sobre input. E aí, aplicando na fórmula, observe que aqui eu somei, né? Eu somei o 15.000, que foi da matéria-prima, mais o 8.000, que foi da mão de obra, porque eu estou calculando a produtividade total. Então, 40.000, que é o output, o resultado obtido, dividido por 15.000 mais 8.000, que são os inputs. Então, a soma dos dois deu 23.000. Realizando a divisão, tranquilo, dá 1,73. A gente precisa saber interpretar esse valor aqui, né? Porque aí lá na prova, eu não vou colocar só a alternativa com o valor e você lá acertou, marcou bonitinho, não. Você tem que saber o que é que quer dizer esse 1,73. O que é que representa isso? Nesse caso aqui, né, como nós estamos falando de valor, dinheiro, né, quer dizer o que? 1,73 quer dizer que para cada real aplicado na produção, a fábrica obteve 1,73 de retorno, ou seja, do output. Para cada real aplicado aqui na produção, seja em matéria-prima ou mão de obra, essa fábrica está tendo retorno de 1,73, certo? Por real. Para cada R$1 que ela aplica, volta 1,73. E essa é a produtividade total dessa empresa. Ok? Simples, tranquilo, sem nenhuma dificuldade. E aí nós temos também a variação de produtividade, que aí eu vou comparar a produtividade de determinado período com o período anterior, né? Por isso que a gente chama de variação. É uma mudança em comparação com o período atual, do período atual com o anterior. É interessante que toda empresa faça esse cálculo da variação, né, de tempos em tempos, para comparar o resultado da sua operação, né? Para que ela analise aí quais são as oscilações positivas ou negativas nos períodos. E fazer também uma análise dessas informações, né? No estágio, olha aqui projeto de estágio para vocês. No estágio eu quero que vocês olhem lá na empresa onde vocês vão estagiar, né? Faça ali a comparação de um período para outro e faça a variação. Observe aí qual foi o aumento ou a queda de produtividade dessa empresa. Vamos ver como a gente faz. Variação. A gente vai dividir a produtividade atual pela produtividade anterior. Aqui, né, observe que tem esse de vermelho aqui. Eu acho que vocês se recordam da disciplina anterior, né, de atividades financeiras, que nós aprendemos a transformar valores percentuais em valores unitários e vice-versa. Quando eu falo de variação, eu quero o resultado em percentual. Então, para transformar esse resultado em percentual, a gente já lembra como é que faz, né? Sempre eu vou diminuir, subtrair de 1 e multiplicar por 100. Por que eu vou subtrair de 1, professor? Para tirar o 100% anterior. Lembrando, eu tenho o mês de janeiro, a produtividade foi X. Mês de fevereiro foi Y. Quando eu comparar esses dois e fizer essa divisão, o valor que eu encontrar aqui eu tenho que subtrair de 1 para tirar o mês de janeiro, porque eu quero saber só o que aumentou ou o que diminuiu, ou seja, a diferença. Então esse 1 representa o 100% que eu tinha no mês de janeiro. E por que eu multipliquei por 100? Só relembrando, eu sei que vocês sabem, mas não custa lembrar. Porque eu tenho que transformar em valor percentual. E aqui é aquela regra da vírgula. De unitário para percentual, a vírgula anda duas casas, ou eu multiplico por 100. De percentual para unitário, que não é o caso aqui, a vírgula volta duas casas, então eu dividiria por 100, mas aqui eu quero transformar em percentual, então eu vou sempre multiplicar por 100. Dando continuidade, vamos a um exemplo. Em janeiro, a empresa Farias ME produziu 1.250 unidades do produto alfa, com a utilização de 800 homens por hora. Em fevereiro, ela produziu 1.100 unidades com a utilização de 700 homens por hora. Determinar a produtividade total nos meses de janeiro e fevereiro e a sua variação. Vamos lá. Primeiro, a produtividade de janeiro. Ele já deu aqui o input e o output, né? O output é 1.250 unidades do produto. E o input foram 800 homens trabalhando. Então,
Fazendo a divisão output sobre input, a gente tem 1,56, certo? Vamos agora para o mês de fevereiro. A produtividade de fevereiro foram 1.100 homens, ou seja, 1.100 unidades, utilizando para isso 700 homens trabalhando por hora, né? Então, divisão 1.100 sobre 700, 1,57. E aí, agora a gente vai calcular a variação. Lembrando, a variação é o período atual pelo período anterior. Eu vou pegar a produtividade de fevereiro, dividir pela produtividade de janeiro, certo? Resultado obtido, pessoal, 1,006. O que é que quer dizer isso? Ainda não é o nosso valor final. Aqui eu preciso fazer a transformação desse valor em valor percentual. E como deu maior que 1, eu já percebo que a variação aumentou. Então, ou seja, a minha produtividade comparada a janeiro aumentou. Se tivesse dado menor que 1 esse valor, já ia saber que houve uma queda. E aí, qual foi essa queda ou qual foi esse aumento? Menos 1 vezes 100. Sempre. Então, esse valor menos 1 fica com 0,006 vezes 100. Ou então eu pego essa vírgula que está aqui e ando duas casas, 1, 2. Vamos ter o valor de 0,6%. Quer dizer que a empresa de janeiro para fevereiro teve uma variação de 0,6% na sua produtividade. Melhorou. Muito pouquinho, mas o importante é que melhorou. E aí nós fizemos alguns exercícios no decorrer aqui das aulas. Não vou aprofundar isso aqui, né? Mas são questões que vocês já viram. Mais questões, né? Quem quiser rever e praticar novamente, essas questões já foram todas feitas em sala. E aí, vou passar logo aqui para algum restante aqui do conteúdo. Alguns fatores determinantes da produtividade. O que é que determina uma produtividade de uma empresa? Primeiro, relação capital e trabalho. Vai indicar aí o nível de investimento em máquinas e instalações com relação à mão de obra, né? Você fazer essa divisão aí do trabalho, resultado pelo capital, né? Escassez de recursos é um fator também importante. Quando eu não tenho recurso, minha empresa a produção para, a produção diminui e aí eu perco a minha produtividade. Exemplo, problemas com energia, matéria-prima, logística, vai influenciar aí na quantidade produzida com relação ao custo. Lembrando, quando eu falo nessa relação aqui, por exemplo, eu tenho um custo fixo de R$1.000 na minha empresa, todo mês. Produzindo 10 peças ou 1.000 peças, eu vou ter o valor de R$1.000 de aluguel, por exemplo. Aí, quanto mais eu conseguir produzir, menor vai ser esse custo, correto? Porque se eu produzir mil peças, né, o custo do aluguel vai representar R$1.000 referente a 1.000 peças. Então, é como se eu fizesse a divisão aí de 1.000 sobre 1.000, que dá 1. Se eu produzir 2.000 peças, esse custo já vai diminuir, porque eu vou pegar 2.000, vou pegar 1.000 dividido por 2.000 vai dar 0,5. 1.000 do aluguel e 2.000 do meu resultado. Então, quanto mais eu produzo, menor o custo, quando eu falo de custos fixos, né? E quanto menos eu produzo, efeito contrário, maior é o prejuízo. Exemplo agora da pandemia, né? As empresas estão vendendo menos, porém continuam com os custos fixos, e aí esse custo ele se torna maior porque não está entrando receita, certo? Mão de obra também é um fator que determina a produtividade. Quando eu tenho operários, no caso falando de uma fábrica, quando eu tenho pessoas que aproveitam ao máximo o tempo, né? Quando eu tenho o treinamento, a instrução adequada, motivação e as habilidades, quando são pessoas preparadas, que trabalham com rapidez, com qualidade, não cometem falhas, isso tudo ajuda na minha produtividade. Ainda continuando, inovação e tecnologia é um fator importante para determinar a produtividade. Quando eu tenho sistemas avançados que identificam ali quais são os setores que estão com problemas, né? Relatórios, quando ele me proporciona relatórios que me dão informações úteis no processo produtivo, tudo isso, junto com pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias, aumenta a produtividade. Restrições legais são fatores determinantes também. A burocracia do governo, por exemplo, né? Quando eu tenho que ter, às vezes, um controle daquilo que eu faço e tenho que ter um registro também, né? Os impostos,
diminui a minha produtividade? Sim, porque aí é um custo que vai incorrer ali no cálculo da produtividade do meu resultado, né? Aí eu pergunto para vocês, o imposto, ele é o que dentro do processo de transformação? Seria um input, um output, ele é input, né? Por quê? Porque sem pagar os impostos eu não posso funcionar. Então ele é uma entrada necessária para que haja o processo de transformação. Aí existe, por exemplo, algumas empresas que precisam de licenças ambientais, então impacta na produtividade. Fatores gerenciais também impactam na produtividade, né? A capacidade dos administradores de tomarem boas decisões, né? De gerirem a empresa, de terem liderança, motivarem os seus colaboradores, programas de melhorias, como a gente colocou no estudo de caso, e aí a variedade de produtos relacionada à flexibilidade de operação, né? Tudo isso impacta. Quanto maior a variedade de produtos, maior a demora na produção, porque aí eu vou ter que fazer produtos personalizados. Porém, por isso que aqui está relacionado com a flexibilidade, porque aí quanto maior a variedade, maior deve ser a minha flexibilidade da operação. Melhoria da produtividade. Nós temos aqui um fluxo de melhoria, como deve acontecer. Primeiro, precisamos planejar essa produtividade, né? Melhorar essa produtividade. Temos que ter uma medida de produtividade. Qual é a minha medida básica? Ou seja, se eu atingir determinado índice, eu considero o resultado ótimo. Se for determinado índice, o resultado é bom, razoável. Qual é a minha medida? A empresa deve determinar. Isso para fazer a sua avaliação do resultado após o processo de produção. Que aí algumas coisas podem ser feitas para melhorar a produtividade, né? Algumas possibilidades, isso aqui com certeza cai na prova, pode ter certeza. 3 formas de melhorar a produtividade, falando de forma bem lógica. Produzir mais output usando o mesmo nível de inputs, ou seja, conseguir fazer mais com o mesmo. Produzindo a mesma quantidade de output usando menos inputs, ou seja, fazendo o mesmo com menos. E terceira possibilidade, produzir mais output usando menor nível de inputs. Essa terceira seria a ideal, a realidade ideal para qualquer empresa, né? Você conseguir lucrar mais, conseguir vender mais, utilizando menor custo, né? Tendo um custo menor, tendo um gasto menor, né? É como se você tivesse, por exemplo, uma loja de roupas. Vou pegar um exemplo aqui do varejo. Nesse mês você vendeu 100 peças. Você tinha 2 vendedores. Aí você demitiu um vendedor e no mês posterior você vendeu 120 peças. Ou seja, aumentou o output, diminuindo aí o input. É possível, só que é um objetivo aí bem desafiador para qualquer empresa, né? Aí só alguns exercícios que nós tínhamos feito também, que eu não vou abordar aqui, que a gente já falou dos exemplos, mas que fica aí para vocês revisarem caso haja necessidade. Então, ok.